Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu querido amigo que já se acostumou a nos assistir todas as quartas-feiras nesse estudo bíblico que temos ministrado já faz algum tempo, desde março deste ano, desde que começou aí de forma mais forte essa epidemia aqui no Brasil. Então nós temos ministrado esse estudo das quartas-feiras e hoje eu tratarei de um tema procurando apresentar algumas visões bíblicas reformadas e do ponto de vista jurídico das nossas próximas eleições, as eleições municipais que nós teremos no próximo domingo, primeiro turno das nossas eleições, e nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, como sempre fazemos aqui no início deste estudo bíblico. Fazemos uma oração. Oremos. Eterno Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de ministrar estudos bíblicos nas quartas-feiras, hoje uma quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade e pedimos que sejamos instrumentos do Senhor para ministrar aqueles que estejam precisando desta palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado ouvinte e que nos assiste, o nosso estudo de hoje ele tem como tema a relação humana com Deus e com o Estado. E eu leio para a nossa instrução o texto de Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Muito bem, no próximo dia 15 de novembro, domingo próximo, haverá as eleições municipais. A primeira informação que eu quero prestar aqui é que são 5.570 municípios no Brasil. Todos eles haverá a eleição do prefeito e de um deputado para compor a Câmara dos Vereadores. E há uma regulação constitucional do número de vereadores que são eleitos em cada município. No caso do município do Rio de Janeiro, uma população superior a 6 milhões e inferior a 7 milhões de habitantes, o número de vereadores a serem eleitos é 51. Este é o número. Este número é definido pelo artigo 29 da Constituição brasileira. Então, há essa definição constitucional do número de vereadores a serem eleitos em cada município. E no caso do nosso município, são 51. Esse é o número a ser preenchido. E o prefeito, evidentemente, que também é eleito pelo voto direto do povo. Bom, essas explicações iniciais são para que nós possamos entender como é que deve ser essa relação entre o ser humano e Deus e o ser humano e o Estado. A impressão que se tem é que parece que há sempre um conflito na mente do ser humano, especialmente o ser humano crente, que é conduzido
orientado a obedecer às escrituras sagradas, mas também é orientado a obedecer às autoridades. E quando essas autoridades não fazem o que devem fazer, que há um conflito entre o que elas deveriam fazer e o que elas efetivamente fazem, isso gera uma confusão na mente do próprio crente. E aí, eu devo obedecer a Deus ou devo obedecer à autoridade? Eu fico com um ou fico com o outro? Há os nossos deveres para com as autoridades constituídas no país, e há os nossos deveres para com Deus, para com a Escritura. Nós devemos cumprir tanto um quanto outros. Então é preciso entender bem o que são as nossas responsabilidades para com Deus e as nossas responsabilidades para com o Estado, para que não haja esse conflito de competências, vamos dizer assim, da parte deles, que exercem autoridade sobre nós, e da nossa parte, como aqueles que devem obedecer. Então, como deve ser a relação com Deus e com o Estado? Primeira consideração que eu quero fazer é uma questão até de preferência quanto ao modo como deve ser o Estado. Há aqueles que entendem que o Estado deve ser um Estado intervencionista, um Estado que dê, especialmente à população mais carente, às minorias, que ele esteja muito pertinho dessa população. Eu não quero aqui mencionar nenhum grupo ou outro, porque essas menções sempre podem causar confusão. Mas eu quero pensar contigo o seguinte: há determinadas minorias raciais, minorias por preferência afetiva ou homoafetiva, essas minorias, muitas vezes elas ficam relegadas a um plano inferior da sociedade. Então há aqueles que entendem que o Estado deve ser aquele que esteja mais perto, mais próximo dessas minorias. Esse tipo de relação do Estado com as pessoas, de um modo geral, mas especialmente com as minorias, é chamado de um Estado de esquerda, um Estado mais intervencionista, um Estado que produza muitos benefícios, muitas ajudas, etc. e tal. É esse o tipo de Estado que você quer? É desse que você gosta? Pois bem, há esse tipo de Estado. Essa relação estatal com as pessoas. Mas há aquele também que ele se distancia, o Estado que fica um pouco mais distante do particular. E os serviços que ele tem que prestar, ele faz concessões, ele permite que o particular preste. E desse modo é um Estado mais distante, um Estado que não gerencia tanto essa relação mais próxima com o particular. Ele não gerencia diretamente, mas ele gerencia através de ações particulares. Esse é o Estado mais distante, o Estado menos intervencionista, que é chamado também de Estado de direita, um Estado que ele deixa o mercado livre, ele deixa o livre negócio acontecer, o comércio, é um Estado que não intervém tanto na economia. É esse o tipo de Estado que você gosta, que você quer? Pois bem, existe essa relação estatal. Bom, essas considerações iniciais nos levam a pensar que a Escritura Sagrada, ela quer que nós tenhamos uma relação tanto com Deus quanto com o Estado de uma forma justa, de uma forma bem definida. O texto que nós lemos, ele faz alusão à nossa obediência às autoridades constituídas. E o texto é muito claro quando diz que a autoridade ela existe porque Deus concede autoridade aos seres humanos. A autoridade, num primeiro momento, ela é originária em Deus. Ela provém de Deus e Deus a delega. Deus concede autoridade. Então, quem exerce autoridade na terra, exerce porque, num primeiro momento, ela veio de Deus. Eu não estou dizendo que o presidente tal, que o prefeito tal, que o governador tal está ali porque Deus votou nele, Deus elegeu essa pessoa.
Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a autoridade que é exercida da terra, ela é originária de Deus, ela vem de Deus. E nós precisamos obedecer autoridades. Você não acha? Você pensa que é legal um lugar em que todos mandam, todos decidem, se todos decidem que todos mandam, quem é que vai obedecer? Quem é que vai cumprir as normas? Existe sempre uma relação hierárquica em todos os lugares onde nós nos encontramos, e é necessária essa relação, é necessário que alguém tome a decisão, é necessário que alguém administre, é necessário que alguém decida. Isso não pode ficar nas mãos de todos. Não existe isso. Existe, para a sociedade viver bem, é necessário que haja comando por parte de uns e que outros obedeçam. Pois bem, agora, essa autoridade, o modo como ela deve ser exercido, o modo como essa autoridade deve ser exercida, esse modo é um modo de acordo com o que Deus estabelece. Ou seja, a autoridade existe para o bem, para propiciar o bem das pessoas. Se essas autoridades não fazem isso, elas erram. E o modo que nós temos, de acordo com o nosso contexto político, de acordo com a nossa ordem democrática, é nas próximas eleições não conduzir essas autoridades ao cargo que elas exercem de forma delegada. Ou seja, eu delego a ela, às autoridades, poderes para elas me governarem. Ora, se elas não fazem o que é correto, nas próximas eleições eu não voto nelas. É simples assim. Então eu preciso ser uma pessoa vigilante naquilo que eu também desejo. Então a minha relação com Deus e com as autoridades, ela se delineia dessa forma. A autoridade existe porque Deus a instituiu e ela existe para o bem. Agora, eu quero conversar contigo também sobre, no caso das eleições municipais. As eleições municipais, eu vou eleger com o meu voto o prefeito e vou eleger com o meu voto o vereador. Esses representantes do povo, eles exercem respectivamente o poder executivo, que está nas mãos do prefeito, e o poder legislativo, que está nas mãos do vereador. Volto a lembrar, no caso do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, são 51 vereadores a serem eleitos de acordo com a nossa Constituição. Primeira coisa que nós devemos fazer, nós que somos do município do Rio de Janeiro, e você pode fazer isso aí também na sua prefeitura, vá ao site da prefeitura do município do Rio de Janeiro, que lá estão todos os candidatos à prefeitura, ao governo executivo. Os candidatos a prefeito, todos eles estão lá. Inclusive aqueles que não têm tempo disponível na televisão para fazer a propaganda deles. Se você quer saber quem são eles, vai lá no site da prefeitura do Rio de Janeiro, estão todos eles lá. Não vou falar o nome de nenhum deles, porque a minha palavra certamente seria uma espécie de propaganda. Então, vá lá e você vai ver quem são os candidatos à prefeitura do município do Rio de Janeiro. Olhando quem são os candidatos à prefeitura, o partido a que eles pertencem, quem é aquele que se candidata como vice-prefeito na chapa, você elegendo o prefeito, você elege também o vice-prefeito. E você depois dá uma olhadinha também naqueles que estão como candidatos a vereadores, não é? Por partido eles aparecem também lá, é só você colocar o partido e colocar o nome, enfim, você consegue identificar lá no site todos eles. Escolhe um para você votar, porque você vai ter que eleger o prefeito, eleger o vereador também. Um prefeito e 51 vereadores. Compreendeu isso? Não é? Então, vamos pensar na seguinte situação. Uma prefeitura, como é que essa prefeitura ela se mantém? Você sabe que para você fazer qualquer coisa na vida humana, você precisa de recursos, de dinheiro, de grana. Você precisa de recursos. E de onde vem
de onde vêm os recursos para a prefeitura, para o município. E aí nós vamos pensar lá nas aulas de direito tributário. E aí eu faço uma homenagem aqui ao professor Victor Teitel, que foi nosso professor de direito tributário lá no Mackenzie. Não é? Estudamos muito com ele, pessoa de extrema capacidade de conhecimento, e o que eu disser de errado aqui é porque eu fui um mau aluno, mas ele ensinou muito bem. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte: as prefeituras têm a sua receita basicamente vinda dos tributos que ela cobra. A gente paga tributo, tributo é um gênero constituído de várias espécies. Eu vou mencionar as espécies de tributos que sustentam a receita da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não vou falar todos, até porque não aparecem todos eles lá no site, mas você vai encontrar esses que eu vou mencionar aqui. O que é o tributo? O tributo é o dinheiro que entra para sustentar, para prover os recursos de um ente federativo. No caso, nós estamos falando do município. E o município, meu caro, é aquele que está mais perto da nossa casa, não é verdade? Quando você elege um governador do estado, elege os deputados estaduais, ou quando você elege um presidente da república, os deputados federais e os senadores, isso é um dever nosso, mas está muito longe da nossa administração particular, da nossa casa. O prefeito não, o prefeito está ali, aquele que cuida da sua rua, cuida das coisas que estão mais próximas a você. Então nós temos que ter muito mais cuidado, muito mais zelo na escolha do prefeito e dos vereadores. Um vai executar as leis, o outro vai elaborar as leis, ou o contrário, um vai elaborar as leis, né? Eu posso dizer dessa forma, um vai elaborar as leis e o outro vai executar essas leis. Porque é importante que você compreenda isso, que eles estão mais pertinho de você e você tem que ter todo o cuidado na escolha do prefeito e dos vereadores. Qual o princípio em cujo princípio se baseia a ação daquele que presta serviço público? Aí eu quero lembrar para você o artigo 37, logo no seu cabeçalho, lá no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, quais são esses princípios em que se baseia a administração pública. A administração pública deve exercer o seu trabalho com base no LIMP. LIMP é uma sigla que todo estudante de direito constitucional ele precisa fazer. É bom que faça, né, para ele memorizar os termos que constituem esses princípios em que deve basear a administração pública. É o LIMP, L-I-M-P-E, que são L de legalidade, nenhum mandatário, nenhum prefeito, nenhum vereador, ninguém que exerça cargo público, função pública, emprego público, deve agir fora da lei. Tudo que está na lei é o que ele deve fazer. Então é o princípio da legalidade. Outro princípio muito importante, que se torna cada vez mais importante falar dele, porque muitos administradores públicos têm desonrado esse princípio, é o da impessoalidade. Olha, eu posso até votar em alguém de modo pessoal. Eu voto no prefeito tal porque eu gosto tanto dele, acho ele tão legal, eu ter uma relação pessoal para com ele. Mas ele não pode ter uma relação pessoal para comigo. Ele vai governar para toda a cidade, para todos os munícipes. Ele vai governar para todo o município. Então, eu, crente, eu quero eleger um prefeito crente. É a minha preferência, é de acordo com aquilo que eu acredito.
Mas ele não pode governar só para os crentes, ele precisa governar para todos. É o princípio da impessoalidade. Ele não faz algo especificamente para alguém. Ele não deve fazer assim. Outro princípio é o da moralidade. Este aqui, então, não é? Nenhuma ação do mandatário, do prefeito, dos vereadores deve ferir a moral, deve ferir aos bons costumes, a regra, a correta norma constante das leis e das regras. Outro princípio importante é o da publicidade, ou seja, tudo aquilo que se faz deve ser do conhecimento público. Não existe ação de um governante ou de um vereador, de uma pessoa que exerça o poder legislativo, que seja oculta. Não, isso aqui não pode ser. Se é dever dele fazer, deve ser publicizado isso. Evidentemente que quando está no período pré-eleitoral, há um período que você precisa evitar fazer propaganda, porque você, estando no governo e falando das obras que você faz, você está alavancando a sua campanha. Então, os candidatos à reeleição são privados por lei de ficar falando do seu trabalho em si em determinado momento, porque eles acabam fazendo propaganda para a reeleição. Então é importante que eles apresentem o seu plano de trabalho e possam concorrer em pé de igualdade com os outros. E o outro princípio que termina esse LIMP é a eficiência. O serviço público precisa ser eficiente. O serviço público precisa funcionar. O serviço público ele precisa ser correto e bom para todos. Muito bem. Eu quero ler aqui para você o artigo 19 da Constituição, que diz assim: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Eu leio isso aqui para que você compreenda o seguinte: eu gostaria de um Estado que deixasse de ser laico para ser um Estado cristão, um Estado crente. A nossa Constituição proíbe que o Estado estabeleça culto, mas ele não pode impedir que ele se realize nas esferas próprias. Né? Então, não pode ter um Estado que vire uma igreja, de modo que é importante também que a igreja não queira pisar na área de ação do Estado, naquilo que compete ao Estado. Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos falar então da receita da prefeitura. Eu disse que os tributos, eles são aqueles... é a receita, é o sustento, é de onde a prefeitura retira os recursos para fazer o seu trabalho. E eu começo a falar de um tipo de tributo que é o imposto. Começo por esse para esclarecer o seguinte: conforme recomenda o Código Tributário Nacional, o tributo, o imposto, me refiro agora ao imposto, é aquele que quando ele entra no caixa do ente, seja o município, seja o Estado, seja a União, ele entra sem estar vinculado a uma despesa específica, sem fazer face a uma despesa específica. Ele entra, ele é creditado e o comandante daquele ente usa esse recurso para aqueles chamados serviços essenciais. Vamos pensar em alguns serviços essenciais: educação, saúde, segurança. Quando se fala em segurança e pensa em qual ente é o mais responsável por isso, é claro que estamos falando, aí se falará do Estado. A segurança pública é um dever basicamente do Estado e não propriamente do município, mas
quando o tributo entra no caixa, esses serviços essenciais, eles são de competência, eles são manutenidos pelo imposto. E aí nós temos alguns impostos que entram no caixa da prefeitura. Um deles é o imposto sobre serviço, que é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal e também é conhecido como o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E aí a sigla é ISSQN. Outro imposto muito conhecido por todos, especialmente no início do ano, é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse imposto é cobrado de quem tem um imóvel urbano, pode ser casa, apartamento, sala comercial, qualquer outro tipo de propriedade em uma região urbanizada. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ou Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, intervivos, a transmissão de bens entre pessoas vivas, é previsto na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2, e em termos de legislação ordinária, o ITBI é da competência dos municípios, tem legislação própria para cada um dos municípios. Eu falei dos impostos, ISS, IPTU e ITBI, aquela receita que entra sem destinação específica. Agora, há também as contribuições e taxas. Vou falar da COSIP. A COSIP é contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública e é conhecido também por alguns como CIP e por outros como já se disse, COSIP. Ela tem a finalidade e o financiamento do serviço de iluminação pública e foi inserida na Constituição em 2002 através da emenda constitucional de número 39 e gerou na Constituição o artigo 149A. Você pode dar uma olhadinha lá na Constituição, na nossa Carta Magna. É a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Então, aquela conta da sua companhia de energia elétrica, você olha lá, COSIP, contribuição para o custeio, pode aparecer lá na sua conta de luz. Agora você sabe para que serve essa contribuição. É um tributo que ele é cobrado contra a prestação do serviço de iluminação pública. As taxas, mencionar aqui taxa de coleta de lixo, TCL. Essa taxa é cobrada pela prefeitura junto com o IPTU e foi criada pela Lei Complementar 113 em dezembro de 1984. Você paga a taxa de coleta de lixo e toda semana, no nosso caso aqui, no meu caso aqui em Realengo, segundas, quartas e sextas, o pessoal da Conlurb passa recolhendo o lixo. Você já imaginou se esse serviço não fosse prestado, como ficariam as nossas ruas? É um dos serviços mais essenciais que a gente, por ele, paga, não é? É a taxa de coleta de lixo. A taxa de inspeção sanitária é a TIS, taxa de inspeção sanitária, é da Lei 3.763 de junho de 2004. É uma taxa que ela é paga por quem presta serviços, por exemplo, consultórios médicos. Você não sabe, mas ali no consultório médico eles estão pagando uma taxa de inspeção sanitária. É um dever da prefeitura municipal fiscalizar o funcionamento desses locais. Você chega, está tudo bonitinho, tudo certinho, mas na consulta que você paga, naturalmente já tem um valor destinado à taxa de inspeção sanitária. Você vê aqui ISS, IPTU, ITBI, COSIP, TCL, TIS,
isso constitui a receita de um município. A receita. O município, ele funciona com dinheiro, tudo funciona com dinheiro. E o município funciona a partir dessa receita. Ok, agora, conhecendo como funciona o município, como é a receita do município, conhecendo que no próximo domingo você vai eleger um prefeito, no caso dos munícipes do Rio de Janeiro, vão eleger 51 vereadores. Como deve ser a conduta desses que estão à frente são os nossos governantes, sejam eles governantes do executivo, ou sejam eles autorizados por nós para fazer as leis que nós depois vamos ter que a elas obedecer. Né? Eu quero ler, e com essa leitura eu já considerarei encerrado aqui esse estudo, o que a Bíblia de Estudo de Genebra nos orienta na página 1339, porque eu estou aqui apresentando uma visão bíblica, uma visão jurídica e uma visão reformada desse assunto. Então, lá na página 1339 da Bíblia de Estudo de Genebra, essa Bíblia aqui, ó, dê uma olhadinha, Bíblia de Estudo de Genebra, em sua página 1339, há uma orientação sobre os cristãos e o governo civil. Eu leio para você. Governo civil é um meio ordenado por Deus para reger e manter a ordem nas comunidades. É um dentre vários desses meios, inclusive ministros na igreja e pais no lar. Isso significa que cada um deles tem a sua própria esfera de autoridade sob Cristo, que agora governa e sustenta a criação, e os limites de cada esfera são estabelecidos mediante referência a outras esferas. Em nosso mundo decaído, essas autoridades são instituições da graça comum de Deus, providência bondosa dele, colocados como um anteparo contra a anarquia e contra a dissolução da sociedade ordenada. Com referência a Romanos 13, de 1 a 7 e a 1 Pedro 2, de 13 a 17, a Confissão de Fé de Westminster explica como segue a esfera do governo civil. Diz lá a Confissão de Fé, em seu capítulo 23, incisos ou itens 1 e 3. Deus, o Senhor Supremo, Rei de todo o mundo, para a sua glória, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino de Deus. Pelo fato de o governo civil existir para o bem de toda a sociedade, Deus lhe confere o poder da espada, o uso legal da força para aplicar as leis justas. Os cristãos devem reconhecer isto como parte da ordem de Deus. Um governo pode cobrar impostos pelos serviços que presta. Porém, se o governo civil proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, os cristãos não devem submeter-se e alguma forma de desobediência civil se torna inevitável. A esfera de autoridade da Igreja relaciona-se com o governo civil no âmbito da moralidade. A Igreja tem a responsabilidade de tecer comentários sobre a moralidade de governos e de seus programas de ação com base na Palavra de Deus, mas não deve ela mesma apropriar-se do direito de ditar tais programas de ação, visto que essas avaliações podem levar os cristãos à ação política. Eles devem agir na sua capacidade de cidadãos e não como representantes da Igreja. Desse modo, o Evangelho opera através da persuasão moral e da operação da graça de Deus entre os cidadãos. Os cristãos devem exigir que os governos civis cumpram o seu devido papel. Devem orar pelos governos civis, obedecer-lhes
e estar atentos com relação a eles, lembrando-os de que Deus os estabeleceu para governar, proteger e manter a ordem. Este é o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, página 1339, Os Cristãos e o Governo Civil. Eu termino essas considerações dizendo a você que no próximo domingo, quando você e eu estivermos diante da urna para digitar o nosso voto, devemos fazê-lo com muita seriedade naquela pessoa em quem nós acreditamos. Nós não temos condições de prever o futuro e dizer se eles cumprirão ou não com honradez o mandato que nós iremos conceder a eles. Mas esse voto no dia 15 é uma carta aberta para que esses que nós vamos eleger, o prefeito e os vereadores, eles cumpram bem o seu papel. Que Deus nos ajude e que, uma vez tendo escolhido aqueles em quem vamos votar, nós por eles oremos e desejamos a eles o melhor no exercício dos seus respectivos mandatos. Agora, chegada a hora da gente mandar aquele alô! Alô, Daniel Mendes, um abraço, Daniel. Fico honrado toda semana com a sua assistência aqui. Adriana Bruno, que Deus a abençoe, Adriana Bruno, guarde seu coração, obrigado por nos ouvir. Meu caro amigo, colega pastor Sandro Luiz, Deus abençoe, meu irmão, a sua vida e guarde seu coração. Meu querido Manuel Correia Nadim, é o meu presbítero Arnaldo, ele está nos assistindo, que Deus o abençoe, meu caro presbítero, obrigado pela sua assistência, pelo seu carinho de toda semana. Alô, Paulo Roberto Carvalho, homem dos boletins, lá dos idos de 1992 a 95, que Deus abençoe você, meu caro Paulo Roberto Carvalho. Meu caro pastor, reverendo Abner Nagem Perru, oi Perru, que alegria tê-lo conosco aqui, que bom, meu irmão, que Deus guarde seu coração, Deus, obrigado pelo abraço que você está me mandando aqui, viu? Deus o abençoe, e Deus abençoe também o Fábio Farias, que Deus guarde a sua vida, meu caro seminarista, está terminando o seminário, Deus o abençoe. A todos Deus guarde e sustente até a próxima semana, permitindo Deus.